E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, nessa aula, nós vamos falar de algumas características importantes das soluções. Eu sou o professor Fernando Antônio Simas Vaz, do Departamento de Química Analítica da Universidade Federal Fluminense. Bora lá, então? Bom, essa aula eu dividi ela em algumas partes. Nós não vamos falar tudo sobre soluções, mas algumas características que vão ser importantes para nós durante o nosso curso de Química Analítica 1. Então eu dividi aqui em soluções. Dentro de soluções a gente tem eletrólitos, tá? E aí a gente vai ver que a gente tem os eletrólitos fortes, os eletrólitos fracos, os não eletrólitos e também uma segunda parte mais importante aqui da aula talvez é a concentração das soluções, tá? Quais as unidades a gente vai empregar, que tipo de unidade, de tratamento a gente faz para trabalhar com essas soluções aí, tá? Tipos de concentrações aí. Bom, só lembrando aqui a definição, né, de solução, que é uma mistura homogênea, ou seja, ela tem uma fase, né, de um solvente em maior quantidade, é aquele componente que está em maior quantidade, com um ou mais solutos. Então, soluto, então, em menor quantidade. Vou colocar uma canetinha aqui, uma apontadora laser, né, agora sim ficou legal. Normalmente a gente vai trabalhar com soluções aquosas, tá? Nesse curso aqui, algumas vezes a gente muda de solvente para falar, até para mostrar qual que é a importância, né, para a gente conseguir especificar qual que é a importância do solvente em determinado tratamento. Então, às vezes a gente mostra outro solvente para sair um pouco da água e para a gente ver qual que é a importância disso, o que acontece. Mas normalmente, 99% do tempo a gente vai estar trabalhando com solução aquosa, tá? A água é o solvente mais abundante da Terra, né, líquido pelo menos, é fácil de ser purificada, né, então facilita o seu trabalho em laboratório e ela é não tóxica. Então a gente considera ela como sendo solvente universal. Então a água possui diversas propriedades físicas e químicas que a tornam um excelente solvente para muitas substâncias. Tá? Ela tem grande estabilidade química, térmica e mecânica. Ela é líquida em uma ampla faixa de temperatura, né, de 0 a 100 graus. Então isso permite, facilita bastante o trabalho em laboratório. Ela possui uma constante dielétrica e tensão superficial relativamente elevadas, né? Ou seja, essa polarizabilidade aqui, que é uma capacidade que a água tem de se ajeitar, né? Suas moléculas se ajeitarem aí, acomodando muito bem os íons. Tá? Então, por isso que ela consegue dissolver muito bem vários íons. Tá? E a tensão superficial dela relativamente elevadas aí. Tá bom? Então, os eletrólitos, né, a gente já entrou, já lembrou aí do que é a solução. Os eletrólitos, então, são solutos, né, dentro do solvente ou soluto. Os solutos, então, quando são dissolvidos, tá, ou seja, né, no caso aqui sinônimo de solubilizados, tá, são dissolvidos, eles passam do estado de origem deles para o estado aquoso, o estado de solução. Então, quando os solutos são dissolvidos ou solubilizados em um solvente e eles se dissociam, ou seja, aqui a dissociação é um sinônimo aqui de romper ligação, né, dissociar, estou rompendo ligação. Quando isso ocorre, existe a formação de íons. E isso esses íons podem conduzir eletricidade nesse meio aquoso. A diferença agora é se esses íons, quando dissolvidos, né, quando esses solutos são dissolvidos, se eles formam muito ou pouca quantidade de íons. E aí a gente tem os eletrólitos fortes e os eletrólitos fracos. Os eletrólitos fortes, essa dissociação ela é completa. Tá? Então, quando ele vai para o meio aquoso, todas as partículas que vão para a solução, elas estão na forma de íons. Tá? Que é o caso aqui que a gente tem uma partícula de NaCl, que é onde eu estou circulando aqui, tá? De cloreto de sódio, que aqui seria uma partícula sólida, por exemplo. Tá? E no momento aqui a gente está vendo a dissolução. Essa dissolução ela está associada com uma dissociação, ou seja, cada partícula positiva ou negativa, no caso o sódio e o cloreto, eles já vão para a solução, ou seja, para o seio aquoso aqui, como íons. Tá?
Então, no caso do NaCl, a gente tem a dissociação como sendo um sinônimo de desagregação. Tá? O cloreto e o sódio eles já eram aqui negativos e positivos, respectivamente, no próprio retículo cristalino aqui. Tá? Existe a dissociação também, que é um sinônimo de ionização, ou seja, formação de íons. Tá? No caso do NaCl, aqui a gente não está formando íons, esses íons eles já existiam tá? no cristal aqui. No caso do HCl líquido, por exemplo, a gente tinha uma ligação covalente e essa ligação ela é rompida, formando novos íons. Então, no HCl a gente não tinha íons, né? Cloreto menos e H+. A gente tinha uma ligação covalente, né? Uma distribuição eletrônica aqui. Mas a distribuição não é total para o cloreto, como é no caso do cloreto de sódio. Então, nesse caso aqui, quando rompe a ligação, quando dissocia a ligação ali, a gente forma íons. Tá? Então, a gente está formando íons. Então, a gente chama isso de ionização. Então, para esse segundo caso aqui, essa dissociação ela está associada com uma ionização. Tá? O fato de haver aqui moléculas de água tá, orientadas aqui de acordo com a carga do íon, tá? Então a gente pode ver aqui que o oxigênio, né, essa representado aqui por essa bolinha azul mais clara, né, os hidrogênios aqui pela pequenininha aqui, essa bolinha mais escura. Então a molécula de água ela já fica orientada, tá, para favorecer aqui a disposição dos íons em função da sua carga. E isso, o nome desse envoltório que se forma aqui de água, né, de moléculas de água, a gente chama isso de solvatação. Né? Então, as partículas, tanto negativa quanto positiva, elas vão ficar envoltas aí por água. Se o eletrólito for fraco, então a dissociação é parcial, mesmo que haja uma solubilização completa. Tá? Mesmo que a dissolução seja completa, a dissociação de um eletrólito fraco ela é parcial. Então, forma-se íons e moléculas em solução. É o caso do ácido acético. É um exemplo aqui que a gente vai mais vai empregar nas nossas aulas. Tá? O ácido acético que a gente tem é o CH3COOH líquido, e aí na dissolução ele vai para a forma aquosa. Tá? E essa forma aquosa, representada nesse outro processo aqui, a gente tem então, o ácido acético no estado aquoso, já no estado de solução, tá, se dissociando. Então, a gente tem duas etapas específicas aqui. Uma é dissolução, né, o ácido acético aqui, ele está saindo do seu estado aqui original e indo para o estado de solução aquosa. E aqui ele está, nessa segunda etapa, ele está se dissociando. Tá? E a dissociação é parcial. Ou seja, na minha solução aqui, está representada nessa parte aqui do meu que eu estou circulando, tá? O quadrado todo seria ainda nessa fotografia aqui, né? Ainda seria uma mistura que a gente tem uma gotícula líquida aqui do ácido acético no momento que ele está entrando aqui, né, em dissolução, tá? Que ele está indo todo para a fase aquosa, tá? Mas na fase aquosa, a solução em si, ela contém essas três espécies solvatadas. Então, aqui a gente tem o ácido acético, a molécula de ácido acético solvatada, tá, em solução. E algumas delas, poucas delas, na verdade, porque o eletrólito é fraco, estão na forma de íons. Então eu tenho íons H+, tá, proveniente aqui do ácido acético, e eu tenho íons acetato, também provenientes do ácido acético, tá bom? Que é representado aqui nesta segunda etapa aqui de dissociação. Se eu tiver um não eletrólito, ele não forma íons, tá? Quando dissolvido em solução. Um exemplo aqui é a sacarose. Então aqui a gente tem a sacarose na sua forma sólida, tá? Que eu estou representando aqui, nessa parte aqui da figura, e indo para a fase de solução, tá? A fase aquosa aqui. Então a sacarose ela não rompe, né, aqui formando nenhuma carga. E o nome disso é um eletrólito, não eletrólito. Em relação ao fluxo de corrente elétrica, então quanto que esses eletrólitos eles conduzem? Qual que é a capacidade deles aí de conduzirem eletricidade?
Então a gente tem alguns exemplos aqui, ó, de ácidos inorgânicos, HCl, HBr, HClO4. Algumas bases aqui, hidróxido de sódio e de potássio, e a maioria dos sais, aqui, como o NaCl e o KCl. Tá? Então, quando a gente tem uma solução dessas substâncias aqui, desses ácidos, bases e sais, como eles são eletrólitos fortes, a dissociação ela é completa. Tá? No caso de eletrólitos fracos, como essa dissociação ela é parcial, então ele também, quem é responsável pela condução da eletricidade são os íons formados. Então, como essas substâncias, né, esses ácidos ou bases e sais aqui, nesses exemplos aqui, né, que eu dei aqui, como a dissociação é pequena, né, um parcial muito pequeno, então a capacidade de condução de eletricidade também é baixa. Tá? E os não eletrólitos não conduzem eletricidade. Alguns exemplos aqui, glicerina, glicose, acetona, etc. Então se a gente fizer, montado aqui no esquema, por exemplo, tá? Nesse desenho aqui, se a gente tem um circuito elétrico, né, que é capaz de a gente ligar isso aqui numa tomada, ele acender uma lâmpada, e aí em uma das fases aqui desse circuito, a gente abre esse circuito com esses eletrodos e imerge esses eletrodos numa solução, então a condução de eletricidade aqui, se vai ocorrer, se a lâmpada vai acender ou não, vai depender se esses contatos aqui existe a possibilidade de migração de íons aqui para fechar, né, o nosso circuito aqui. Então, se a gente olhar aqui para o eletrólito forte, a lâmpada, como ela tem, o eletrólito é forte, ele é totalmente dissociado. Então, por uma mesma quantidade, tá, de eletrólitos aqui, nesses três exemplos aqui, né, pensando aqui numa mesma quantidade, se a gente dissolve o eletrólito forte, como tem muitos íons em solução, a tendência é que a lâmpada aqui, né, vai conduzir vai acender mais, porque vai ter mais condução de eletricidade aqui, vai ter mais corrente elétrica. Tá? Eletrólito fraco acende um pouquinho a lâmpada e não eletrólito não acende a lâmpada. E isso precisa de estar em solução também, tá? Que é esse caso aqui, esse terceiro caso aqui, que a gente tem íons migrando, tá? De acordo com o campo elétrico que gera aqui. Se tem uma diferença de potencial entre os dois eletrodos. Isso aí a gente vai ver com mais detalhes nas últimas aulas, né? Que serão as aulas de equilíbrio de oxirredução. Então aqui é mais para a gente entender mais aspecto qualitativo, só para a gente não ficar muito sem entender nada também. Então a gente tem íons negativos indo para um lado, para um sentido, né? E íons de carga oposta aqui, de positivos, indo para o sentido, migrando aqui em sentidos opostos. Tá? O nome desse movimento é migração. Então, nesse caso, para a lâmpada acender, precisa de ocorrer a migração, ou seja, a gente precisa de ter uma solução para que os íons aqui estejam livres para ocorrer essa migração aqui. Se os íons estiverem presos aí num sal, por exemplo, aqui totalmente sólido, né, o retículo cristalino aqui totalmente preso, não tem a condução dos íons, tá, em condições normais aqui de aplicação de voltagem. Então a lâmpada também não acende. E nesse primeiro caso aqui, que eu expliquei por último, de trás para frente, mas nesse primeiro caso aqui eu só tenho água. Então a gente vai ver uma água pura, água destilada. Então a gente vai ver que a quantidade de íons presentes na água pura, né, na água destilada, ou na água deionizada também, né, água sem íons. A quantidade de íons é tão pequena que não é suficiente para acender a lâmpada aqui também. Tá? A gente vai ver também, quando a gente estiver falando de água, que não tem como uma solução aquosa estar isenta de íons, tá? Nem que sejam os próprios íons da dissociação da água. A gente vai ver isso também mais para frente. Tá bom? Com relação à concentração das soluções, essa agora é uma seção muito importante, que aqui a gente já começa a perceber algumas características primeiro que elas vão ser empregadas aí durante o curso todo, tá? A gente vai ver algumas características importantes aí das unidades que a gente emprega, né? Quais parâmetros a gente vai trabalhar, quais unidades específicas para isso, e os tipos de concentrações. Vamos lá.
A primeira coisa que a gente vai ver aqui, que é a quantidade de substância, que a gente pode trabalhar com N, tá? Representado por N minúsculo. Isso é expresso na unidade mol. Tá? Então, mol é a unidade do SI para representar a quantidade de substância. Então, o mol ele contém exatamente o número do Avogadro, né? 6,022 vezes 10 elevado a 23. Tá? Então, uma quantidade muito grande. Esse é um número muito grande de entidades elementares que são muito pequenas. Tá? As entidades elementares aí. Que podem ser átomos, moléculas, íons, elétrons, tá? Tudo que é muito pequeno. Por exemplo, se a gente falar um mol de laranjas, né? Um mol de... não faz muito sentido, tá? Um mol de laranjas, por exemplo, porque é uma quantidade muito grande de laranjas e a gente não sabe o que vai fazer com essa quantidade enorme, o que significa isso. Tá? Como as entidades elementares elas são muito pequenas, então fica muito apropriado a gente trabalhar com o mol, que o mol ele tem esse número muito grande, então uma coisa se ajusta aí com a outra. Então um mol de qualquer entidade química chamada de X aqui, né? Ela tem esse número de Avogadro de partículas de X. Tem uma definição antiga também, tá? Essa definição de 2018, para quem quiser dar uma olhada aí, dar uma lida aí, dar um pause no vídeo. E essa definição antiga acaba que ela levava em conta o carbono 12. Massa molecular, então esse parâmetro agora que a gente pode representar por mm, tá? Massa molecular, cuja unidade que a gente trabalha em U, unidades de massa atômica, ou em Daltons, também Daltons para macromoléculas, proteínas, polímeros. A gente costuma observar isso aqui bastante, tá? O emprego de Daltons, mas é unidade de massa atômica, mesma coisa. Então é a massa de uma molécula, tá? Massa molecular é a massa da molécula, tá bom? Então 1U, que é essa unidade de massa atômica, ela é 1/12, é uma fração aí de 1/12 da massa do isótopo carbono 12. Tá? E aí, se a gente somar as massas atômicas, a gente tem a massa molecular. Então, a massa molecular nada mais é do que a soma das massas atômicas que compõem essa molécula, aqui no caso, como exemplo, H2O. Então, 2 vezes a massa atômica do hidrogênio, mais uma vez aqui a massa atômica do oxigênio, a gente tem a massa molecular, tá? Da água. No caso, a unidade aqui. E a massa molar, representada aqui por um m só agora, e cuja unidade dela em grama por mol, tá? Estou representando aqui grama mol a -1, elevado a -1, então grama por mol. Então ela realmente é uma massa de 1 mol. Tá? É uma massa, se você, se você tomar aqui, pegar o número de Avogadro de partículas e pesar isso numa balança, você vai ter a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol, que é a massa de substância em grama, por N, tá? Pela quantidade de matéria que tem ali, por exemplo, na balança que você está pesando. Tá? Então, por exemplo, para o carbono 12, a gente tem 1 mol de carbono 12, tem 12 gramas. Tá? Então, a massa molar do carbono 12 é exatamente 12 gramas por mol. Para a água, mesma coisa. A gente tem exatamente o mesmo valor numérico, tá, da massa molecular, só que em grama por mol. Então, no caso da água, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Certinho? Bom, e aqui a gente tem algum conteúdo de caderno também, tá? Para quem quiser anotar isso, muito legal, tá? Para estudar ativamente, estudar escrevendo. Então, da mesma forma que está aqui, eu acho bem bacana se vocês puderem fazer o mesmo, tá? A gente aprende muito assim. Então, só para a gente rever algumas coisas aqui, para vocês irem acostumando com a letra aí também, com a resolução da câmera. Então, a gente tem aqui, ó, quantidade de substâncias, tá? Quantidade de substâncias que a gente já viu, que é o N. Então, 1 mol da partícula X, a gente tem um número de Avogadro, tá? De unidades elementares de X. A massa atômica,
que é o MA, massa atômica de X, da partícula X, é o somatório da porcentagem de ocorrências de uma forma I, tá, do isótopo I, vezes a massa atômica deste isótopo. Isso sobre 100. Né? Então é uma espécie de média ponderada aqui. Tá? E isso dá a nossa massa atômica. A massa molecular, tá? Que é aqui agora que vem a massa molecular, o MM que a gente viu no slide. Então, a massa molecular de uma molécula genérica aqui está XNYM. Tá? Poderia ser H2O, por exemplo, onde o H seria o X, o N2, o O seria o Y e o M seria o 1. Tá? H2O, por exemplo. Então, é N vezes a massa atômica de X mais o M vezes a massa atômica de Y. Tá certo? E por aí vai, se tiver mais elementos aí na fórmula, e aí vai somando cada massa atômica, tá certo? A massa molar, passa aqui mais para cima, a massa molar a gente já viu então que é a massa daquela substância dividido pela quantidade de substância, tá certo? Voltando aqui para o slide, então agora a gente entra nas concentrações. Em relação às unidades, que tipo de concentração que a gente vai... Antes de entrar nos tipos de concentração, primeiro a gente precisa de conhecer a molaridade, tá? Ou rever, né? Que é a mais importante, que a gente vai estar empregando aqui no curso todo. Tá? Eu só vou falar um pouco da molaridade também, que embora a gente não use nesse curso, ela é importante também para algumas características aqui, e eu vou falar quais. Então, a molaridade é o número de mols de uma substância por litro de solução. Então, é o número de mol por litro. Tá? Aqui em negrito, aqui, ó, a gente tem uma maneira mais formal de apresentar a unidade. Tá? Alguns livros aí colocam só como M, tá? Para abreviar aqui o mol por litro. Mas também a gente aceita, é altamente aceito, tá? O mol barra litro. Tá? Uma característica é que a molaridade, né, essa forma da gente expressar a concentração da solução, ela pode variar com a temperatura, porque o volume é variável com a temperatura. Né? A gente sabe que se eu tenho uma solução líquida e eu submeto ela a diferentes temperaturas, tá? Para cada temperatura eu vou ter um V diferente, um volume diferente. Tá? Esse volume varia um pouco. Se o meu volume varia da minha solução e o número de mols do meu soluto, a quantidade de matéria do soluto não varia, tá, com a temperatura, tá, só poderia variar se eu estivesse perdendo, né, de alguma forma aí, soluto. Né? Se não for esse o caso, então, se eu estiver aumentando a temperatura, por exemplo, o meu volume pode aumentar, por exemplo, se for água, né, e o número do soluto não aumenta. E com isso, a minha molaridade ela se altera. Tá? Se eu estiver fazendo algum trabalho, alguma aplicação mais específica, que eu preciso de uma precisão maior para representar essas concentrações, eu posso trabalhar com a molaridade, que é o número de mols de uma substância por quilo de solvente. Tá? Então aqui a gente tem litro de solução, isso que é muito prático de trabalhar, mas é variável com a temperatura. Né? E aqui na molaridade a gente tem 1 mol de substância por quilo de solvente. Então é mol, quilo menos 1, tá? Ou mol por quilo, barra quilo. Isso é invariável, tá? Porque a gente tem a molaridade, ela tem número de mols, tá? E tem massa. Ambos aqui são invariáveis, a menos que, né, obviamente, a gente esteja numa condição que, sei lá, eu estou aquecendo e o meu solvente é água, e aí está evaporando e tal, e aí, ou seja, eu não estou controlando muito bem o processo. Então eu estou perdendo soluto, estou perdendo solvente, e aí não tem controle nenhum. Mas fora isso, se eu tiver um controle ali, um recipiente fechado, por exemplo, eu posso trabalhar, e aí a massa do solvente e o número de mols do soluto é constante, então minha molaridade não varia com a temperatura. Tá?
Então, aí só para distinguir esses dois tipos aí de unidades, tá? Essas duas abordagens aí para a concentração. Então, a concentração analítica, ou alguns livros também, alguns autores tratam como concentração formal também. A concentração analítica, aqui eu estou chamando de C, mas pode ser B, pode ser A, qualquer letra aí maiúscula, a gente vai trabalhar com várias concentrações analíticas. Quando não tem nenhum motivo para ser A ou B, a gente chama isso de C, de concentração. Então, é a quantidade de matéria total de um soluto por litro de solução. Ou seja, se a quantidade de matéria é N e litro de solução, isso é expresso em molaridade. Tá? Quantidade de matéria, mol, por litro de solução. Então, é expresso em molaridade. E o interessante é que a concentração analítica, ela independe do que acontece com o soluto após a dissolução. Isso aqui vai fazer total diferença para a gente no curso inteiro, tá? Porque a gente vai trabalhar no curso inteiro com concentração analítica e com concentração de equilíbrio, que a gente vai ver mais para frente. Então a gente já precisa de distinguir isso, de verificar isso aqui, ó, que a concentração analítica, ela independe do que acontece com o soluto após a dissolução. Então isso aqui ela é muito prática para a gente preparar uma solução, por exemplo. Só para tentar adiantar alguma coisa aqui, se eu precisar de preparar uma solução de HCl, ácido clorídrico, tá? Esse C que eu vou utilizar. Qual a concentração da solução que eu quero preparar? Tá, vai ser um C desse, vai ser uma concentração analítica de HCl. Então eu sei que a concentração, a quantidade de matéria total de HCl é aquela que eu preparei aqui, C. Mas o que acontece com o HCl, ou seja, ele se dissocia completamente, não dissocia, isso eu não sei, isso não me interessa agora. Não me interessa porque é a concentração analítica que eu estou trabalhando. Tá? A concentração de equilíbrio que vai lidar com a dissociação, com concentrações específicas aí de cada elemento, tá? De cada íon. Beleza? Então, exemplo, qual a massa necessária de etanol? E aqui está a massa molar do etanol, tá? A massa de 1 mol, 46,07 gramas por mol, para se preparar 3,5 litros de uma solução aquosa nessa concentração desejada. Então essa aqui é a concentração analítica. Então vamos lá para o caderno. Cadê o 3 aqui? Então a gente tem aqui, ó, concentração analítica, a gente já sabe então que é número de mols por volume, está aqui, tá? E aqui o nosso exemplo, qual a massa de etanol para se preparar 3,5 litros de uma solução nessa concentração analítica aqui, 0,0143 mol por litro, tá? Massa molar aqui do etanol está aqui. Então a resolução, a resposta, como que eu faço isso? Bom, a primeira equação que eu vou utilizar é a da concentração analítica, tá? Concentração analítica é igual ao número de mols por volume de solução. Aqui já estou rearranjando, tá? Para a gente isolar o N. Então vou ficar com N é igual a C vezes V. Passei o V para cima aqui. Ok? Chamei essa expressão aqui de 1. Então minha equação 1, minha expressão 1, esse N é igual a CV. Tá? Outra expressão que eu vou utilizar é a da massa molar, que é a massa da substância sobre o número de mols da substância. A massa sobre a quantidade, tá, de matéria. Nesse caso aqui, eu vou isolar o M. Então, vai ficar N vezes M aqui. Então, M minúsculo é igual a M maiúsculo, a molaridade, a massa molar, perdão, vezes quantidade de substância N. Ok? Essa vai ser a minha expressão número 2. O que eu vou fazer aqui agora eu vou substituir a expressão 1, então vou substituir essa expressão 1 na expressão 2. Então vou substituir essa expressão, onde eu tenho N igual a CV, vou substituir nessa expressão aqui. Tá? E aí eu vou ficar com M é igual. Então a expressão 2 está aqui embaixo. M é igual. M minúsculo de massa vai ser a massa
vai ser igual ao M, tá? Tá aqui, vezes o N, só que o N é o CV. Então o CV está aqui. Então M vezes CV. Isso aqui, CV é o N. E agora eu já tenho uma expressão para a minha massa, tá? Que ela tem a massa molar, a concentração analítica e o volume. E esses três parâmetros aqui são os três parâmetros que foram dados aqui no meu enunciado. Tá? Ou seja, qual a massa? A massa está aqui. Tá? É o meu M. De etanol, para se preparar 3,5 litros, é o volume aqui. De solução nessa concentração analítica. Tá ela aqui. E a massa molar do etanol aqui. Então, se a gente substituir os valores numéricos agora, eu estou substituindo junto com as unidades para a gente ver como que as unidades se comportam aqui, o que eu posso cortar com o que. Então, massa molar, 46 gramas por mol, tá? Vezes concentração analítica, 0,0143 mol por litro, tá? Vezes 3,5 litros, então 3,5 litros. Então, esse litro eu corto com esse litro, esse mol eu cortei com esse mol aqui. Então, cortei unidade, cortei unidade, cortei unidade e cortei aqui. Só me sobrou o grama. Então, basta eu fazer as contas aqui, multiplicar os valores numéricos, né, numa calculadora. Eu vou ter esse 2,31 aqui. E só vai me sobrar o grama. Então, está o grama aqui. Tá certo? 2,31 gramas. Então, se eu voltar aqui para o slide, a gente vai ver aqui resposta 2,31. Tudo bem? Aqui vai uma coisa muito interessante, tá? Que, para quem vai trabalhar aí com preparo de soluções na vida, isso é muito importante que todos saibam. Então, quando a gente compra um reagente, tá? Seja em forma líquida, aqui nesse caso aqui vai servir para formas líquidas, tá? E essa abordagem que eu vou falar aqui agora, ela serve para isso. Então, quando a gente compra um reagente líquido, ele tem algumas características aqui que são interessantes no rótulo. Então aqui eu peguei um rótulo, tá, de ácido clorídrico, não é esse mesmo rótulo que está aqui na figura, tá? São rótulos diferentes, fabricantes diferentes. Mas aí o interessante é que algumas informações elas são sempre presentes, estão sempre presentes. Que é isso aqui, ó. Primeiro é a porcentagem. Tá? Esse número que vem aqui, normalmente ele vem com uma faixa. Tá? E aí, se ele vem com essa faixa, a gente pode trabalhar com uma média, fazer a média deles aqui. Essa porcentagem aqui é a pureza desse reagente. Então, no caso, esse ácido clorídrico que foi comprado, ele foi comprado com essa pureza aqui, em torno de 37% de pureza. Tá? Ou seja, existe 0,3725 gramas de HCl mesmo. Então, meu reagente mesmo existe só 0,37 por grama de solução. Tá bom? Eu não tenho 1 grama de HCl por grama de solução. Isso seria 100% puro, né? 1 grama daqui para 1 grama de solução. Na verdade, esse reagente ele é uma solução e essa solução ela é de 37%, tá? Ela não é 100%. Então, isso aqui tem que ser considerado. Uma outra característica muito interessante também, muito importante, é a massa molar. Normalmente é dada quando é em inglês, né, FW, e está aqui, 36,46 grama por mol. E a densidade. Se a densidade não é dada com a unidade, normalmente é dada a gravidade específica, né? A gravidade específica nada mais é que uma razão de duas densidades, tá? A densidade da substância em questão, que no caso aqui é o ácido clorídrico, sobre a densidade de uma substância de referência, que normalmente é a água. E aí eles trazem até uma faixa de temperatura, aqui está de 60 graus Fahrenheit, que dá em torno de 15,6 graus Celsius, tá bom? E a densidade da água em 15 graus Celsius é em torno de 1 grama por ml. Então, normalmente, tá? Para quando a gente não tem uma precisão muito alta, não precisa de uma precisão muito alta, a gente já considera a gravidade específica como sendo a própria densidade da substância da nossa solução lá do reagente líquido, tá bom?
Então está aqui, densidade 1,187 grama por ml, ou quilograma por litro. E aí o que é interessante é a gente fazer um cálculo de concentração analítica para esse reagente líquido no frasco original. A gente chama de PA também, para análise, tá? Não sei se aqui dá para ver, aqui, esse PA aqui, ó, ácido clorídrico PA. Tá? Então, do jeito que a gente comprou, a gente pega aqueles parâmetros, porcentagem, a massa molar e a densidade, e a gente transforma isso, através dessa equação aqui que a gente vai deduzir ela agora, a gente transforma isso numa concentração analítica do reagente. Para que a gente faz isso? Porque a partir desse valor aqui, tá? A partir dessa expressão, com esse valor aqui de concentração analítica, a gente consegue preparar qualquer outra solução a partir de volume. Fazer o famoso CV igual a CV, né? E a gente vai ver esse exemplo depois. Então vamos passar aqui para o papel, voltar aqui, para a gente ver como que esse cálculo ele é feito. Então a gente tem aqui, ó, vou ajeitar o papel direitinho aqui, cálculo da concentração analítica de reagentes líquidos, que é esse CR aqui. Isso eu quero uma função, eu quero que isso seja uma função da massa molar, da densidade e da pureza. E isso, por quê? Porque isso a gente encontra nos rótulos, tá bom? Então, meu CR, como que eu faço isso? Primeira expressão que eu vou utilizar é da concentração analítica, tá? Que é o número de mols de reagente, esse aqui, Rzinho, tá? Tá um pouquinho, ele tá pequenininho, então às vezes está difícil de enxergar. Então, é o NR, tá? Índice R aqui, subscrito, de reagente. Eu coloco reagente para não ficar soluto. Soluto e solução é tudo S, né? Então, só para distinguir o S do R, o R eu estou considerando o meu soluto, que é o reagente, tá? Então, o número de mols de reagente, isso aqui é a unidade em mol, estou deixando as unidades aqui entre parênteses, e o volume da solução, isso em litros, tá? Essa é a minha expressão 1. Tá? A minha expressão 2 vai ser a massa molar do reagente, que é expressa em termos da massa, que é massa, tá? mR, a massa em gramas do meu reagente, sobre a quantidade daquele reagente. Tá? Então, mR sobre nR. Isso em gramas por mol. Então, a molaridade, a massa molar, perdão, é dada em grama por mol. Então, a massa em gramas, o número de mols em mol, quantidade em mol. Aqui eu vou rearranjar o NR, tá? Vou isolar o NR aqui, então vou ficar NR é igual ao MR minúsculo sobre o maiúsculo aqui, tá? Essa vai ser a minha expressão 2. Uma terceira expressão, eu vou derivar da expressão da densidade. O que é a densidade? A densidade é uma característica da solução. Então, é a massa de solução sobre o volume da solução. Essa é a informação que vem no frasco, no rótulo. Tá? Massa da solução, gramas. Volume, ml. Tá? Aqui a gente já tem um primeiro probleminha. Tá? Porque essa densidade ela é dada em grama por ml, que é a mesma coisa que quilograma por litro. Só que o fato de a gente ter um mili aqui ou um quilo aqui, tá? Isso já faz com que a gente precise de um fator de conversão. Porque eu preciso de grama por litro. Eu não quero o mzinho de mili, tá? Nem o quilo aqui de 10 elevado à terceira. Eu não quero ele, eu preciso de substituir. Porque no final eu vou precisar de gramas e litros, não mililitros ou quilogramas. Então eu preciso de fazer essa conversão. Bom, se eu tiver uma substância, por exemplo, que seja, vamos trabalhar aqui com quilogramas por litro, que seja por exemplo, a água, né? 1 quilograma por litro, não significa que eu tenho 1000 gramas por litro, então eu multiplico por 1000. Por quê? Aí o meu DS, eu vou ter a massa da minha solução em gramas, tá? E o volume dessa solução em litros. Agora sim, quando eu multiplico o meu valor DS, que está no meu rótulo, por 1000, tá? Significa que esse resultado aqui, esse 1000 vezes DS, a unidade dele vai ser grama por litro. Então eu consegui corrigir, tá? A partir desse fator de conversão, eu consegui corrigir
esse probleminha que eu tinha, porque o fornecedor, né, o fabricante, ele fornece a densidade em grama por ml ou quilograma por litro, né, uma dessas duas, e aí a gente só multiplica para ter esse valor em gramas por litro, tá bom? Essa vai ser a minha expressão 3, essa aqui já, com 1000. E a pureza? Pureza do reagente, na verdade, ela é dada em massa do reagente sobre massa da solução. Tá? É aqueles 37 gramas de HCl por 100 gramas de água. Seria aqui, tá? Grama por grama. Por isso que vem em porcentagem, ele não vem com uma... ele é adimensional. Então aqui eu isolo o MS, tá? Massa da solução, porque esse MS eu quero substituir ele aqui em cima. Depois a gente vai com as substituições aqui. Por enquanto eu vou só ajeitar, né? Organizar as expressões. Então aqui eu estou isolando o MS, vou ficar com MR e o PR desce aqui para cá, para o denominador. Essa é a minha expressão 4. Agora eu vou substituir a expressão 3, vou substituir a expressão 4 na expressão 3. Então eu vou ficar a expressão 4, deixa eu descer aqui um pouquinho, né? Aqui, 3 e 4 está aqui. E vou substituir agora a expressão 4, que é essa aqui, na 3. Então eu vou ficar com 1000 vezes ds é igual ao MR sobre P. Tá? MR sobre P está aqui. E tem mais um VS aqui, que é da expressão 3. Então o VS que é da expressão 3 está aqui. Tá bom? Aqui eu vou isolar agora o MR, tá? A massa do reagente. E aí o MR vai ser igual a 1000 vezes ds vezes PR vezes VS. Essa é a minha expressão 5. Essa nova expressão aqui. Expressão 5. Então, subir aqui um pouquinho mais. Eu vou substituir essa 5 lá na expressão 2. Tá? A expressão 2 era essa aqui. Ó. NR é igual, a quantidade é igual massa do reagente sobre a massa molar. Então, voltando aqui, substituindo a 5 na 2, eu vou ter o meu NR, agora sendo o meu MR. O MR agora é isso tudo aqui que está no numerador. Tá? Sobre o que sobrou da expressão 2, tá aqui, expressão 2, voltar lá para baixo, é o MR, tá bom? Escrevi na mesma linha, então coloquei uma barra aqui só para economizar um pouco de árvore. Então essa aqui é a minha expressão número 6, tá? MR é igual a 1000 ds, PS, papapá. Agora eu vou substituir a expressão 6, que é essa aqui que eu acabei de encontrar, lá na expressão 1, que é da concentração analítica. Se a gente voltar lá na expressão 1, concentração analítica é N sobre VS. Tá? Ela é bem simples aqui. N sobre VS. Tá? Então, quando eu fizer N sobre VS, o meu N é todo esse numerador aqui agora. Que o NR está aqui. O VS está aqui embaixo. E o MR também ele vai, né, já está aqui no denominador, então o MR está aqui no denominador normal. A única coisa aqui que eu posso cortar o VS com o VS. Tá? Com o VS em cima aqui, que ele veio da 6, e esse VS que é da expressão 1. Tá bom? Cortei esse com esse. Então fiquei com CR, está aqui, é igual a 1000 vezes D vezes P sobre M. Densidade, a pureza e a massa molar. Então essa aqui é a minha F, tá? É a minha F, voltar aqui no começo, uma função da massa molar, da densidade e da pureza. Beleza? Então, ó, exemplo, qual a concentração em mol por litro de HCl no frasco PA? Ou seja, esse frasco aqui, tá? Pô, eu comprei o frasco, comprei esse reagente, né, para o laboratório e tal, e preciso de calcular a concentração analítica dele, tá? Concentração de HCl dentro desse frasco aqui. Então, é exatamente essa expressão que eu utilizo, que a gente acabou de deduzir. E aí a gente precisa do quê? Dos dados do rótulo, tá? Que é a porcentagem. Então, 37%, na verdade, a gente vai ter que trabalhar com o número absoluto, tá? Grama por grama, tá bem? Grama de HCl por grama de solução. Então, na verdade, o que eu vou trabalhar é com esse 0,3725. Esse valor aqui
Eu tenho que decorar? Não, eu não tenho que decorar. Esse valor eu tenho que usar aquele valor que tem no meu frasco no momento lá do laboratório. Tá? Então, se eu vou usar isso, inclusive pode variar de fabricante para fabricante, de lote para lote, ou de característica mesmo. Tem reagente que ele é mais puro, então ele é mais caro, então a gente tem uma pureza às vezes maior, e por aí vai. No mesmo reagente, do mesmo fabricante, a gente pode ter características aqui um pouco diferentes, inclusive a densidade também, já que é uma característica da solução. Tá? Então, como que ficaria isso? Aqui a gente já tem o símbolo aqui, ó, do PDF, tá? Então isso aqui vocês vão ter esse exercício aqui para fazer em uma lista de exercício também, tá bom? Então olha só, qual que é a ideia aqui agora? Então eu estou com meu exemplo aqui, quantos ml de reagente, quantos mililitros, né, de reagente ácido clorídrico concentrado PA, ou seja, o ácido clorídrico que foi comprado, ou que foi obtido, enfim, são necessários para se preparar 250 ml. 250 ml da solução a 2 mol por litro. Então o que a gente vai considerar? Que quando eu faço a transferência de uma alíquota, tá, de uma certa quantidade do meu reagente para o meu balão volumétrico aqui, ó, esse aqui é um balão volumétrico, para quem ainda não conheceu, vai ter a oportunidade de conhecer isso aqui no laboratório, tá? Ele tem uma marcaçãozinha aqui, ó, no pescoço, né, do balão, que essa marquinha ela é calibrada, tá? Que é o menisco. Então, quando a gente enche de água, de solvente até nessa marca, significa que a gente tem exatamente o valor que o balão fornece para a gente. Se for um balão de 100 ml, quando a gente completar ele aqui, significa que a gente tem exatamente 100 ml daquela solução. Tá bom? Então, o balão volumétrico é para isso. Então, ele é muito adequado para a gente fazer esse tipo de preparo de soluções, porque ele tem um volume, trabalha com volume exato. Então, se eu quero preparar 250 ml, eu vou precisar de pegar um balão volumétrico de 250 ml. Tá? O que a gente utiliza de conceito aqui para a gente entender? Basta a gente entender que aquela quantidade de matéria que a gente transfere do frasco para o nosso balão, ela é a mesma antes e após a diluição. Essa que é a característica principal. A gente pode até contar aqui o número de bolinhas aqui, tá? Eu posso fazer isso aqui para vocês, que eu já fiz na verdade, né? São 9, né? Aqui está mais concentrado, tá? Isso aqui já foi transferido com algum solvente, tá? Mas a gente não está preocupado muito com essa parte prática aqui agora, estou preocupado mais com a teoria. Que é o seguinte, então aqui a gente tem o HCl mais concentrado, tá? Porque a gente acabou de transferir, isso aqui é antes da diluição, e depois da diluição, tá? Então o volume está acertado até aqui em cima do menisco, tá? E aí a gente pode ver que as bolinhas aqui, né, que estão representando a quantidade de matéria, que é a mesma antes e após a diluição, ela é a mesma, tá? A única coisa é que a gente acrescentou solvente quando a gente está diluindo, né? A gente está preparando, então a gente está acrescentando solvente, então a gente acaba espalhando aí e diminuindo a concentração. Então as concentrações mudam daqui para cá, de antes para depois, mas a quantidade de matéria é a mesma. É esse conceito que eu utilizo aqui. Então, número de mols, né, quantidade de matéria de HCl antes e após a diluição são iguais. Tá? É o mesmo N. Então, N1 é igual a N2. Esse N1 agora, eu já sei que é o CV. Né? Que isso vem da expressão C é igual a N sobre V. Então, se a gente isolar o N, a gente tem o CV. Então, é o famoso CV é igual a CV. C1, V1, C2, V2. Tá? O 1 e o 2 se referem a duas situações. Por exemplo, antes e após a diluição. E quem que vai ser esse C1 aqui? Vai ser o meu CR, tá? Que é de onde eu estou retirando ali a minha alíquota para fazer a transferência. Então, o C1V1 é a quantidade de matéria que eu vou retirar do frasco do reagente. E C2V2 vai ser a quantidade de matéria, tá? Após a diluição. Então, primeiro a gente precisa de calcular esse C1, que vai ser o meu CR calculado, tá bom? O C1 a gente tira ele daqui então, ó. O HClPa. Ó, eu tenho a densidade dele aqui, tem a pureza aqui do rótulo, tá?
do reagente e a massa molar. Todos aqui parâmetros tirados do rótulo específico lá que eu utilizei no laboratório. Então a concentração do reagente HCl vai ser igual a 1000 vezes D, tá? 1000 vezes D, vezes a pureza em valor absoluto, tá? Valor absoluto sobre a massa molar. Aqui é 3, tá? Deu uma borrada na caneta aqui. Quando a gente faz essas contas aqui, a gente tem 12,15 aqui, aproximadamente isso aí. Isso aqui é 25 graus Celsius, tá? Então esse 12 aqui é a concentração analítica voltando aqui para o slide, é a concentração analítica. Aqui está 12,13, tá? E ali está 12,15. Deve ser algum ajuste que foi utilizado aí, ou na pureza, ou na densidade, tá bom? E aqui do lado a gente tem a concentração e o volume da solução que a gente quer preparar, tá bom? Então, ó, concentração 2 mol por litro, onde que está? 2 mol por litro aqui, tá? E os 250 ml, que é o volume, CV. Então, se eu trabalhar com mol por litro aqui, mesma unidade, né? Mol por litro aqui também. E aqui eu poderia trabalhar com litro, e aí se eu trabalhar aqui com litro, que seria 0,25 litros, né? Um quarto de litro, aqui o meu volume sairia em litros. Como eu estou trabalhando com 250 ml, então esse volume aqui, quando eu fizer as contas, já vai sair em ml também. Tá? Então se eu fizer essas contas aqui, 2 vezes 250 dividido por 12, eu vou ter volume de 41, em torno de 41 ml. Ou seja, eu preciso de retirar 41 ml, tá? O que é muito mais prático agora, porque já que eu tenho líquido, é muito mais fácil eu te retirar um volume, tá? De um reagente líquido, do que pesar isso em algum lugar, numa balança. Tá bom? Essa que é a ideia. Então, por isso que a gente fez essas contas todas aqui. E aí retira esses 41 ml, tá? Já com algum solvente aqui, porque né, a gente vai ver na prática que a gente não pode acrescentar água diretamente nesses reagentes muito fortes, tá? Pode ter projeção, então já tem que ter alguma certa quantidade de solvente. A gente só não pode colocar muito solvente também, para não passar aqui o nosso menisco, né? Lógico. E aí faz a diluição, termina de completar com a nossa solução aí, tá bem? Então essas contas aí vão ser enviadas para vocês fazerem, tá? Quando tiver esse PDF aqui, vocês podem me cobrar se eu não enviar. Se eu voltar aqui no caderno, ó, a gente vê que a gente tem alguns outros exemplos, ó. Eu posso calcular a concentração analítica, por exemplo, da água pura. Olha só que interessante. Concentração analítica da água pura, isso mesmo. Se eu utilizar essa expressão aqui e usar os parâmetros que a gente conhece da água, então densidade, tá? Densidade a uma determinada temperatura, ó, 25 graus Celsius, 0,997. Vezes a pureza. Se eu considerar água pura, então a minha pureza vai ser 1. E considerar a massa molar da água, 18 gramas por mol, tá? Se eu fizer essas contas aqui, eu vou ter 55,34. 55,34 mol por litro. Essa é a concentração analítica da própria água, tá bom? A gente vai precisar de lembrar esse valor aqui, talvez na próxima aula, quando a gente for começar a falar de equilíbrio químico, já envolvendo a água. Um outro exemplo aqui, ó, ácido sulfúrico, tá? Isso aqui é um S, tá? H2SO4, PA. Então é o frasco de reagente que pode ser comprado também, tá bom? Por um laboratório. Então a gente tem os dados aqui do ácido sulfúrico, mesma coisa, tá? Tem o D, tem a pureza e a massa molar. Então a concentração analítica do ácido sulfúrico, tá? Substituindo aqui os valores, a gente vai ter em torno de 18 mol por litro. Tá bom? Então são esses dois exemplos a mais aí que a gente vê. E aqui nesse outro exemplo, a gente tem um outro tipo de diluição também, tá? Que é quando a gente vai diluir a amostra para fazer análise. Essas contas aqui são muito empregadas para os químicos analíticos, né? Porque normalmente as análises não são feitas na amostra direto. Muitas vezes essa amostra precisa de sofrer uma série de diluições, tá certo? E depois uma alíquota mais diluída
é analisada. Acontece também de algumas amostras precisarem de ser concentradas, tá? Elas precisam de fazer processo de pré-concentração. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com diluição. Além de diluições também, né, pode ter outras etapas também, algumas reações químicas, isso não vem ao caso agora. A gente está interessado em resolver essa questão da diluição em si. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma amostra de 5 ml, tá? Então, tem uma amostra líquida já estou falando que ela é líquida, porque já estou dando o volume dela. E ela foi diluída para 100 ml. Então, tem um balão de 100 ml aqui, e aqui já está diluída, tá certo? Então, toda essa amostra aqui, todos esses 5 ml, foi adicionado no balão, foi diluído para 100 ml. Homogeneizou-se, né? E aí 10 ml dessa solução, então 10 ml só desses 100 ml, né? Foi pego 10 ml, uma alíquota de 10, e transferido para um outro balão de 50 ml, tá? Que é só para a gente aprender um pouco a trabalhar com essas contas aí, como que a gente trabalha com diferentes volumes. E esses 10 ml aqui foi completado com mais solvente, né? No caso água, até o menisco, né, até a amarração que a gente tem aqui no balão de 60. Tá? A sua análise, agora sim, essa solução aqui já está adequada para ser feita a análise. Então, por isso que falou aqui, a sua análise forneceu uma concentração de analito, tá? Chamei de C50, tá? É a concentração no balão de 50, tá? Que representa a diluição daquele balão de 50. Tá? E aí, quando foi feita a análise, então, resultou nesse valor aqui, 0,02 mol por litro. E aí a pergunta é, qual que é a concentração na amostra original? Porque, independente do método que foi utilizado para a gente determinar essa concentração, não me interessa, ou para o dono da amostra, por exemplo, se é um exame clínico, né? Não interessa um exame laboratorial, por exemplo, um exame de um soro, de uma urina, por exemplo, não me interessa saber qual que é a concentração lá naquela solução que já está diluída ou já está concentrada. Me interessa saber qual que é a concentração, por exemplo, no paciente, no ambiente original, né? É isso que é interessante. Então a gente precisa de fazer a volta. Nessa parte da diluição aqui, se vocês quiserem passar para o caderno de vocês também, tá? Uma parte mais teórica aqui da diluição, tá? Número de mols antes da diluição e após a diluição é igual, né? N1 é igual a N2, e aqui CV é igual a CV, tá certo? E no caso do nosso exemplo, então a gente tem 5 ml de amostra que foi diluído para o 100 ml, e uma alíquota desses 10 ml destes 100, né? Então 10 ml daquele balão aqui embaixo, representado aqui, foi diluído, né, completado para mais 50 ml aqui. Tá? E aí a concentração no frasco de 50 ml foi 0,02 mol por litro. É isso que está falando ali. E aí a gente quer saber, fazer a volta para saber qual que é a concentração analítica na amostra. Então, o que a gente precisa fazer para encontrar essa concentração analítica? Primeiro, ó, fazer CV é igual a CV. Então, C1, V1 igual a C2, V2. Quem que vão ser esses dois, esse 1 e esse 2 aqui? Olha só, esse C1, eu fiz a concentração neste balão de 100. Tá? Por quê? Eu retirei uma alíquota de 10 ml, foi deste balão de 100. Então, o número de mols que eu quero saber é qual que é o número de mols nessa alíquota de 10 ml. Tá bom? E esse 2? Esse 2 vai ser a concentração, vai ser o C50, que é a concentração aqui no final que eu tenho, vezes os 50 ml. Tá? Por quê? C50 vezes os 50 ml vai me dar o número de mols que eu tenho total aqui. E esse número de mols total, que é essa parte da direita aqui da expressão, é o mesmo número de mols que está nessa alíquota de 10 ml. Então, por isso que eu coloquei aqui 10 ml, que está na concentração 100. Tá? Que essa alíquota, a concentração dentro desses 10 ml é a mesma concentração no 100 ml. Então, por isso que aqui está C100 vezes os 10 ml. Tá bom? E aí, quando a gente faz essas contas, se eu isolar o C100, eu vou descobrir que C100 é o 0,02 vezes 50 sobre 10. Então, isso é igual a 0,1 mol por litro.
0,1 mol por litro ainda não é a concentração na minha amostra, é a concentração neste balão de 100 ml. Então preciso de fazer mais uma conta de diluição. E aí eu vou chamar de C3V3 é igual a C4V4. C3 pode ser o meu Ca, que é a concentração na amostra que eu quero determinar. E aí, nesse caso, o volume V3 precisa de ser esse volume que foi adicionado, que é o próprio volume da amostra, 5 ml. Tá aqui. E o C4 vai ser o meu C100, que é o 0,1 mol por litro. Tá? E o volume agora vai ser o 100 ml, porque a minha amostra está todinha neste 100 ml. Então eu preciso de considerar o 100 ml todo. Tá? Então quando eu faço as contas aqui, 0,1 vezes 100 sobre 5, eu tenho 2 mol por litro. Então essa é a minha concentração analítica, tá? Do meu analito lá na minha amostra original. Quando a gente está falando aí de diluição, na verdade a gente já está fazendo uma mistura, né? Só que de solvente com uma outra solução naquele mesmo solvente. Tá? Agora a gente vai trabalhar com mistura de soluções. Podem ocorrer várias situações. Tá? Nessa primeira situação, a gente está preocupado na mistura de soluções com o mesmo soluto. Tá? Solvente também, a gente não vai ficar variando o solvente, então sempre é o mesmo solvente, então eu nem coloquei aqui. Nesse primeiro caso aqui, é o mesmo soluto. Então, qual que é a concentração resultante da mistura de 200 ml do soluto A? Então, eu chamei de A o meu soluto, não me interessa saber qual que é aqui. 200 ml, interessa saber, é o volume e a concentração. 4 mol por litro. Tá? É representado aqui embaixo, nesse becker aqui. Com 80 ml, está nesse segundo becker aqui, só que do mesmo soluto A. Tá? Está representado pelas bolinhas vermelhas aqui, esse soluto, as partículas ali. Só que essa segunda solução é o mesmo soluto, só que está numa outra concentração, agora 1 mol por litro. Tá bom? E aí, como que a gente faz? Concentração final vai ser igual ao número de mols por volume final. O número de mols é simplesmente a gente multiplicar concentração vezes volume. Então, C1V1, que é o número de mols desse primeiro becker. Tá? Soma isso, mais C2V2. Então, eu tenho o número de mols neste outro becker. É isso que eu estou fazendo aqui. Se tiverem outros beckers, então tá reticências aqui, a gente continuaria fazendo essa soma aí. Então, nesse numerador, na verdade, eu tenho um somatório de número de mols. Tá? Por isso que eu preciso de multiplicar concentração vezes volume. Tá bom? Isso aqui vem daquela fórmula C é igual a NV sobre V. Então, passo o V multiplicando pelo C, a gente isola o N. Então, CV é igual ao N. Tá? A gente faz isso aqui para cada um. Só que aí quando eu somo as duas soluções, é o mesmo soluto, então isso é aditivo. Então, na verdade, eu tenho uma soma de volumes aqui também, tá vendo? Então, minha solução final ela ficou mais alta aqui, tá vendo? Tem mais volume. E aí, para eu calcular essa concentração final, eu preciso de saber o volume total, que é o volume final. Que é V1 mais V2, reticências aqui se tiverem mais soluções. Tá? Se eu vier aqui para o caderno, ó, a gente vai ver aqui, ó, diluição devido à mistura de soluções para o soluto A. Então, concentração final para o soluto A. C1V1 mais C2V2 mais reticências. Tá? Então, aqui em cima, no numerador, a gente tem a quantidade total de A. E embaixo, no denominador, a gente tem o volume total de solução. De forma que a gente continua tendo o número de mols no numerador e volume no denominador. Tá bom? E aí tá C1, C2, C3. Se quiser deixar essa expressão mais abrangente, basta e formal, né? Basta a gente considerar que C2, C3, a gente não precisa de ter todas estas parcelas aqui diferentes de zero. Então, se eu estiver fazendo apenas uma diluição, significa que eu estou considerando C2, C3, Cn iguais a zero. Apenas o meu C1 que é diferente de zero. Nesse caso, eu não tenho, né, as demais parcelas, eu tenho apenas a primeira parcela que não tem as outras. Mas os volumes sim continuam aparecendo aqui, porque quem é zero é a concentração, não é o volume. Tá?
Então, se eu estiver misturando, fazendo uma diluição, significa que eu estou adicionando mais solvente. Tá? Os volumes do solvente, né, eles entram aqui e o volume da solução original entra aqui. Então, eu posso fazer uma mistura de diluição também. E aqui em cima só entra o C1, V1, porque o C2, o C3, etc., são iguais a zero. Tá? Então, eu posso aplicar uma mesma expressão para diferentes situações aí. Isso lembrando que o A, o nosso soluto, é sempre o mesmo aqui, soluto A. Tá bom? Então, se a gente vier nesse exemplo aqui, ó, é só voltar para o slide. Então, é só substituir os valores aqui. Ó. C1V1 é o 4 vezes o 200. Aqui eu coloquei em litros, tá? Então, 0,2 litros. Mais C2, que é o 1 mol por litro, vezes o V2, que é 80 ml, que é 0,08 litros. Então, está tudo em litro já, e mol por litro. Embaixo a gente tem só os volumes, então V1 0,2 mais 0,08. Então a gente faz as contas aqui, a gente acha 3,14 mol por litro. Tá? Essa concentração final é a concentração do soluto A após a mistura de duas soluções aqui com concentrações distintas. Tá? Percebam aí que esse valor de concentração, esse 3 aqui, ele é intermediário à concentração na primeira solução, tá? Então ele é menor do que 4 e ele é maior do que 1. Então é o valor intermediário entre 4 e 1 aí, tá bom? Essa é uma característica também que acontece. Se os solutos forem diferentes, então, ó, nesse segundo exemplo aqui, ó, qual que é a concentração resultante da mistura de 200 ml do soluto A 4 mol por litro? É a mesma solução A, tá? Do slide anterior. Só que agora eu tenho 80 ml de um soluto B. Agora esse B é diferente de A, tá bom? A concentração é a mesma, o volume é mesmo, só muda o soluto. Aí acontece que a gente tem essa outra expressão, na verdade é a mesma expressão, tá? Ela só está considerando o soluto A, porque se eu quero saber a concentração final do soluto A, aqui no numerador só me interessa calcular o número de mols de A. Tá? Então, para calcular o número de mols de A, concentração analítica vezes volume. Tá? Isso tudo de A, obviamente. E no denominador precisam de entrar todos os volumes, tá? Porque eu vou ter uma solução com uma concentração final que ela precisa de levar em conta esse volume aqui. Então, a concentração final de A vai ser o 4 vezes o 0,2 sobre o volume total. Isso me dá 2,86 mol por litro. Então, de 4 mol por litro, diminuiu para 2,6. Houve uma diluição. Tá? Misturei duas soluções, a quantidade de solvente aumentou, então a concentração diminuiu. Mesma coisa que eu faço para B, então para o soluto, mesma consideração. Só que aqui vai ser 1 vezes 0,08, tá? Que são aqui a concentração e o volume do B. Então a gente tem 0,286 mol por litro. Tá? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, como os solutos são diferentes e o solvente é o mesmo, então uma solução acabou, na hora da mistura, né, uma solução acabou diluindo a outra. Tá? Todas duas foram diluídas, ó, de 1 abaixou para 0,2 e de 4 abaixou para 2. Tá? Então, para a gente enxergar isso aqui na solução pronta, eu preciso de considerar, por exemplo, para o soluto A, apenas as partículas vermelhinhas aqui, ó, exatamente aqui do mesmo tamanho da caneta, né, do apontador. Tá bom? Vou tirar o apontador aqui. E para considerar o soluto B, então eu preciso de considerar apenas o roxinho aqui, que são esses três aqui, então o B também está mais diluído. Ok? Bom, em relação à concentração de equilíbrio, então agora a gente já viu concentração analítica, a gente já entendeu o que é concentração analítica, que ela é muito adequada para a gente entender o todo daquela solução, tá? Leva em conta a quantidade total do reagente que está ali, daquela substância que está ali em consideração, sem necessariamente a gente saber ou precisar de saber o que acontece depois que aquilo entra em contato com a solução, tá? Se dissocia ou se não dissocia. Aqui agora, na concentração de equilíbrio, a gente agora sim a gente está preocupado em saber a concentração de
formas específicas de uma determinada substância. Tá? Então vamos lá. Então a concentração de equilíbrio é uma concentração expressa em molaridade também, tá? Ainda é mol por litro, é a mesma unidade, exatamente a mesma unidade. Né? A diferença é que uma serve para uma coisa, essa serve para outra coisa, mas a unidade é a mesma, molaridade. Então é uma concentração de uma forma química em particular. Tá? É uma forma em particular de uma espécie em solução. Então normalmente é usada para expressar os equilíbrios químicos. Então, como a gente vai trabalhar com equilíbrio químico o curso inteiro, a gente precisa de entender como que funciona essa concentração de equilíbrio. Então, isso aqui é necessário conhecer o comportamento da espécie. Eu preciso de saber como essa espécie se comporta. Tá? Por exemplo, aqui eu quero saber qual que é a composição de uma solução de ácido sulfúrico, H2SO4, de concentração analítica, tá? Aqui é analítica ainda, ou seja, a concentração total do ácido sulfúrico naquela solução. E aqui foi dada a concentração analítica, 1 mol por litro. Então eu consigo até preparar uma solução de ácido sulfúrico a 1 mol por litro. Tá? O que eu quero saber agora é qual que é a composição dessa solução, sabendo que o ácido sulfúrico ele vai se dissociar. Tá? Então no momento que o ácido sulfúrico entra em contato com a água, né, que eu estou dissolvendo o ácido sulfúrico, então tem essa primeira etapa de dissociação, tá, do primeiro próton, do primeiro H+. Tá? Então aqui já rompe, já tem uma primeira dissociação. E isso significa que isso aqui ocorre, tá? Essa seta aqui está somente uma seta para a direita, significando que o H2SO4 é um eletrólito forte. Tá bom? Agora, o HSO4-, tá? Que já é um produto aqui dessa etapa aqui de dissociação total, que essa primeira etapa aqui é de dissociação total, o HSO4-, está ele representado aqui, ele também sofre uma dissociação do segundo próton, tá? Desse outro H+ aqui, só que esse HSO4-, ele é um eletrólito fraco. Então a gente já até coloca uma seta dupla aqui de equilíbrio, tá bom? E libera H+ e SO4-, o sulfato está aqui, só que de uma forma bem menor, tá? Bem menos do que acontece aqui. Aqui é total e nessa segunda etapa ela é parcial. Beleza? Lembraram aí, né? Eletrólito forte, eletrólito fraco. E aí como que eu faço as considerações? O que eu preciso considerar? Bom, eu sei que o meu total de ácido sulfúrico é expresso pela concentração analítica, tá? Que é o meu 1 mol por litro. Tá? E aí eu preciso de relacionar isso com as formas químicas em particular do ácido sulfúrico. Então eu sei que o ácido sulfúrico ele pode estar presente ou não, né? Pode ou não estar presente. Aí eu preciso de aprofundar um pouco mais depois. Então, a princípio, pode estar presente o H2SO4, o HSO4- e o SO4 2-. Tá? Então, o ácido sulfúrico ele pode estar, né, possível a presença dele nessas três formas aqui. Depois a gente vai ver que essa forma H2SO4 ela não está presente, tá? Somente no ácido sulfúrico concentrado. A partir do momento que você prepara a solução, a gente já não tem mais H2SO4. Isso significa que aqui a gente tem as concentrações de equilíbrio, tá? Na direita aqui da nossa expressão. E aí a gente vai entender essas concentrações aqui nesse quadro aqui. Então a situação, a gente tem a situação inicial, que é antes de fazer a diluição, e depois de fazer a diluição. Tá? Então a gente tem o equilíbrio. Então situação inicial e situação de equilíbrio. A situação inicial é que a gente tinha o ácido sulfúrico completamente presente na sua forma do ácido aqui totalmente protonado, tá? Que é o H2SO4. Situação inicial. Aí isso que entrou em contato com a solução, com a água, né, dissolveu e homogeneizou, como ele é um eletrólito forte, no final eu não tenho mais nada de ácido sulfúrico, então ele fica com zero. Então a concentração de equilíbrio do H2SO4 no equilíbrio, tá, na condição de equilíbrio, é zero. E a concentração de HSO4-, essa já não é zero, porque o HSO4- é um eletrólito fraco.
Então, essa dissociação dele aqui, essa etapa, vai ser parcial. Então, eu vou gerar pouco sulfato. Na verdade, a maior parte do ácido sulfúrico vai ficar nessa forma intermediária aqui, tá? Que é esse 0,99. Essas concentrações aqui, a gente não precisa de saber como que calcula isso aqui agora. A gente vai passar o curso inteiro aí aprendendo como que se faz isso, tá? Eu peguei isso aqui lá da frente do curso para colocar aqui. Então, por enquanto, a gente pode ficar mais no aspecto qualitativo aqui, tá bom? Mas eu sei que é uma quantidade muito grande, tá? De 1 mol por litro, 0,99, tá tudo nessa forma aqui, tá? E apenas uma fraçãozinha aqui dele está como sulfato, 0,01. Em termos de H+, eu tinha algo aproximadamente próximo de zero, tá? Antes da diluição. E depois da diluição, tá? Do preparo da solução, eu tenho 1,01. Esse 0,1 aqui, tá? Esse 0,1 aqui, ele é proveniente do H+ dessa segunda etapa, tá? Que essa segunda etapa ela produz 0,01 sulfato, ela vai produzir 0,01 de H+. Então tem um 0,01 aqui. E esse 1, né, ele vem dessa primeira etapa aqui. Se eu tinha 1 mol de H2SO4 e isso dissociou completamente, porque ele é um eletrólito forte, então aqui eu também tenho que ter 1 mol de H+. Somou esse H+ com esse aqui, deu 1 mais o 0,01. Então tem esse 1,01 aqui. Tudo bem, pessoal? Aqui então a gente tem composição percentual, que é uma outra forma da gente expressar as concentrações também. Agora aqui eu posso passar um pouquinho mais rápido, que o principal a gente já viu, que é a concentração analítica e a concentração de equilíbrio. Tá? Mas a gente pode trabalhar também com composição percentual. Isso aqui é muito empregado também. Tá? Então a primeira são 3 modos diferentes. Um deles é a porcentagem em massa-massa, tá? A porcentagem em massa, que é representada aqui por, entre parênteses, né, M/M, ou seja, é a massa do soluto sobre a massa da solução, vezes 100%. Isso é expresso em porcentagem. Então, por exemplo, 70% de ácido nítrico, então 70% massa-massa de ácido nítrico, significa que eu tenho 70 gramas de ácido nítrico, tá? Eu posso pesar isso aqui numa balança, para cada 100 gramas de solução. Tá certo? Eu tenho porcentagem também em volume, tá? Porcentagem em volume, VV. Agora eu trabalho com volume de soluto, volume de solução. Isso aqui é muito prático para trabalhar em laboratório, tá? Exemplo, etanol 45%, significa que eu tenho 45 ml de etanol para 100 ml de solução, tá? Muito simples. E também tem a massa-volume, porcentagem massa-volume, MV, M/V, que é massa de soluto sobre volume de solução, sempre vezes 100%. Então, por exemplo, aqui nitrato de prata a 5% MV, tá? Então, quando eu expresso a concentração em porcentagem, eu preciso de indicar aqui também, entre parênteses, qual tipo de porcentagem que é, já que eu tenho 3 modos diferentes. Então, 5% massa-volume significa que eu tenho 5 gramas de nitrato de prata para cada 100 ml de solução. Tem a concentração em grama por litro também. Isso aqui também é uma concentração analítica, só que expressa em grama por litro, não expressa em molaridade. Que ela é simplesmente a massa do soluto em gramas por volume de solução. Então é uma maneira muito prática em termos de preparo de solução também. Tá? Se eu tenho se eu preciso de preparar uma solução, por exemplo, aqui, ó, de hidróxido de sódio, NaOH, tá? E aí, por exemplo, eu pergunto, ó, qual a concentração em grama por litro de uma solução preparada dissolvendo-se 2 gramas em 200 ml. Então, 2 gramas é só dividir. 2 gramas por 0,2 litros. Significa que essa minha solução de hidróxido de sódio ela é 10 gramas por litro. Então, é muito prático. Se eu quero preparar uma solução 10 gramas por litro de NaOH, ou de qualquer coisa que seja, é só eu pesar 10 gramas daquela coisa que seja e diluir isso para 1 litro, tá? Ou em proporções relativas. Tá? Bom, e aí nesse segundo exemplo aqui, qual a concentração analítica em mol por litro? Agora eu quero fazer a conversão para mol por litro de uma solução de NaOH, exatamente aquela preparada no slide anterior.
Então eu quero fazer a conversão de gramas por litro para mol por litro. Pode ser feito isso vice-versa. Então a concentração do NaOH em mol por litro, tá? Que eu estou especificando entre parênteses, que essa concentração analítica é dada nessa concentração. Eu preciso dividir a concentração em grama, né, em grama por litro. Eu preciso dividir ela pela massa molar. Então está a massa molar aqui, 40 gramas por mol. Tá? Eu coloquei dividindo aqui, eu já inverti, multipliquei aqui, foi para inverter já as unidades, tá? Está em grama por mol, aqui está em mol por grama. Então 40 gramas por mol. Então o mol já subiu aqui, beleza? Só para não confundir aí, para ir mais direto. Então, ó, 10 gramas por litro vezes mol por 40 gramas, né? Então estou dividindo 10 dividido aqui por 40, então tem 0,25 mol, tá? O mol ficou aqui, o litro ficou, mol por litro. Grama cortou com grama, ok? 0,25. E aí, qual que é a concentração, terceiro exemplo, em gramas por litro de HCl a 0,25 mol por litro, tá? Eu peguei essa mesma concentração aqui de cima. Então, se eu tiver essa concentração molar aqui, 0,25, qual que vai ser a concentração do HCl, só que agora em gramas por litro. Então, só fazer o contrário. Concentração do HCl na concentração grama por litro vai ser igual. O 0,25, agora sim eu preciso de multiplicar mesmo aqui pelo valor numérico aqui. Então, 0,25 vezes a massa molar do HCl. Só que agora a massa molar do HCl é 36,5, não 40. Tá? E aí a concentração em grama por litro vai ser 9,3 e não 10. Tá? Existe essa diferença aí. Então, assim, a gente vai trabalhar muito com mol por litro, tá? Então, quando a gente está trabalhando em mol por litro, a gente tem essa equivalência de quantidades. Quantidade de uma substância em relação à quantidade de outra substância. Tá? Normalmente 1 para 1, 1 para 2, enfim. Existe uma relação aí que é de equivalência de uma substância com a outra. Quando a gente passa isso para gramas, para massa, né, grama por litro, né, tá aqui, ou porcentagem também, né, massas por volume, massa, a gente perde essa relação, tá vendo? 9,3 não tem nada a ver aqui com esse 10 aqui, em termos numéricos, né? O número já não tem mais nada a ver. E a gente tem uma solução que, em termos de concentração analítica expressa em molaridade, a concentração é exatamente a mesma, tá? Mas em gramas por litro não é. Ok? Outros modos também ainda de expressar as concentrações. Concentração em parte por milhão, ou ppm, né? O que é uma concentração em ppm, em parte por milhão? É a massa do soluto sobre a massa da solução também. Só que agora eu coloco um fator aqui, um multiplicador muito grande, 10 elevado a sexta. E aí quando eu coloco vezes 10 elevado a sexta, eu posso chamar o resultado de ppm. Tá? Isso aqui em soluções que se aproximam, que a densidade se aproximam de 1 grama por ml, a gente pode fazer essa relação também. 1 ppm é igual a 1 miligrama por litro. Tá bom? Isso aqui é muito útil quando a gente trabalha com valores muito pequenos de massa. Então, olha só o que acontece. Exemplo, 0,07 gramas de ácido nítrico em 2 quilos de solução. Tá? Então, aqui tem muita solução e pouco soluto. Então, é um exemplo que é conveniente a gente trabalhar com ppm, porque a gente multiplica por um número muito grande. E aí como que fica? 0,070 gramas sobre 2.000 gramas. Tá? Precisa de ser massa na mesma unidade, tá bom? Então, 2.000 gramas. Isso vezes 10 a sexta. Então, a gente tem aqui, fazendo as contas, o resultado é 35, ou ppm, ou 35 miligramas por litro, se essa primeira relação que for satisfeita. Um outro exemplo, a solução 0,1% massa-volume, tá? Agora eu estou indicando aqui a porcentagem, estou indicando que é massa-volume, de ácido nítrico. Então eu tenho 0,1 gramas, tá? 0,1 gramas por 100 ml. Essa é a minha expressão da porcentagem aqui. Vezes 0, vezes 10 elevado a 6 ppm, então eu vou ter 1.000 ppm, ou 1.000 miligramas por litro. Se eu fizer as contas aí vai dar isso. Tá? Então a solução 0,1% massa-volume é a mesma coisa que ela ser expressa em 1.000 miligramas por litro.
Aqui a gente tem uma outra forma de raciocinar, então eu tenho 0,1 gramas por 100 ml. Isso significa que eu tenho 100 miligramas, tá? Esse 0,1 grama é 100 miligramas por 0,1 litro. Então já estou passando para miligramas, e embaixo já estou passando para litros. Tá? 100 ml é 0,1 litros, tá bom? Então já tenho as unidades certinhas aqui prontas, ó. Nem precisa de multiplicador nenhum. Tá? Então 100 dividido por 0,1 dá 1000. 1000 miligramas por litro. Tá bom? Além de parte por milhão, tem partes por bilhão também. Quando a gente tem quantidade de... Quando a nossa massa aí do nosso soluto é menor ainda, e aí a gente multiplica isso por 10 elevado a 9. E aí a gente chama isso de ppb, ou microgramas por litro também. E aí a gente tem a função P. A função P também a gente vai usar muito, tá bom? Principalmente para o pH. Ó. pH é a função P, que é o menos log da concentração de equilíbrio daquela espécie que a gente está calculando o P, a função P. Então ela oferece a vantagem de se trabalhar com concentrações que podem variar em muitas ordens de grandeza, assim como acontece com a concentração de H+, que é o famoso pH. Tá? Então a gente tem dois exemplos aqui ó, de pH de soluções, né, cuja concentração de H+, são muito diferentes ó, em relação aqui, ó, em termos de grandeza. Tá? Então uma é 1,0 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro, então tem muito pouco H+. Quando eu tiro o logaritmo disso aqui, o menos log disso aqui me dá o 7. Tá? Aqui pH 7. Mesma coisa, se eu fizer menos log deste valor aqui, eu tenho um pH mais próximo de 2. Tá? Mais próximo de 2 aqui, que é 1,6. E eu posso voltar também. Tá? Então eu tenho menos log aqui da concentração de H+. Para eu voltar para H+, a partir de um valor de pH conhecido, né, basta eu pegar o menos, passar para a esquerda aqui, para o menos pH, o 10 aqui que é a base do logaritmo, então eu pego 10 elevado ao menos pH. Isso vai me dar a concentração de H+, tá bom? É o que foi feito aqui, ó, pH. Se eu tenho uma solução com pH é 1,60, então a concentração de H+, vai ser igual a 10 elevado a menos pH. Então 10 elevado a menos 1,6. Isso me dá 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro de H+, tá? Que é o mesmo valor que eu tinha aqui antes, ó, nesse segundo exemplo aqui. Tá bom? E agora sim, para finalizar, a fração molar. Tá? A fração molar de uma espécie qualquer é dada por essas expressões aqui. Ó. Então, alfa de A, ou seja, a fração molar da espécie A é a fração molar, né? Então tem que ter mol no numerador e mol no denominador. Então nada mais é que o número de mols dessa espécie ou dessa forma química A, tá? Que é que eu estou perguntando aqui, que eu estou em questão, sobre a somatória de todos os números de mols aqui dessa mistura, tá bom? Para B vai ser a mesma coisa, só que aqui no numerador eu vou ter NB no lugar de NA. Embaixo aqui no denominador é o mesmo para todo mundo dessa mesma mistura. Tá? Então se eu tenho uma mistura com A e B e C, eu vou ter 3 alfas, alfa B e o alfa C. Reticências aqui, mas é a mesma expressão. E aí quando eu somar as três, quando eu somo todas as frações de um todo, o meu resultado é esse todo, esse 1 aqui. Isso pode ser expresso em número absoluto, igual a 1, e pode ser expresso em termos de porcentagem também. Tem um cachorro latindo muito aqui perto de casa, deve estar sofrendo, tadinho. Então, ó, exemplo, componente A. Eu tenho uma mistura de dois componentes, A e B. O componente A eu tenho 0,4 mol, tá? E o componente B eu tenho 0,2 mol. Então, se eu somar os dois aqui, tá? 0,4 e 0,2, eu tenho 0,6 mol. Tá? Então o denominador aqui eu vou ter esse 0,6, 0,4 mais 0,2. A fração de A é o 0,4 sobre o total, que é o 0,67 aqui. E a fração de B é 0,2 sobre o meu total, que é o 0,33. Aqui tem dízima, tá? Eu coloquei com duas casas só. Então, na verdade, quando a gente soma as duas frações, 0,67 mais 0,33, eu tenho o meu todo, que é o meu 100%, que é esse 1 aqui. Tá? 0,6 com 0,3 dá o 0,33.
da 1, tá bom? Então esse é fração molar, a gente vai trabalhar muito com isso aí em algumas aulas, ok? Bom, então é isso, essa aula de hoje talvez ela tenha ficado um pouco extensa, eu vou tentar editar para ficar mais dinâmico, tá bom? E qualquer dúvida, se manifestem. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.